Como regular sua máquina pretinha, sua máquina doméstica para fazer os tapetes frufru. Oi, meus trem, tudo bem? Eu sou a Miriam Reis, sejam muito bem-vindos. Eu peguei, gente, o comentário da Fabiola, assim, dentre tantos comentários que eu tenho de dúvidas, para a gente exemplificar aqui todas as dicas que eu tenho para dar para você em relação a isso, em relação à ponta, em relação à tensão, em relação à agulha. O pouquinho que eu sei que eu aprendi com a minha, eu vou ensinar para vocês. Cada máquina, ela tem o seu diferencial, ela tem coisas características, mas no geral as máquinas pretinhas, elas são meio que parecidas. Então tem dicas que vai aí sim servir para você. E se você tem mais dúvidas, deixa aí nos comentários que à medida que eu for sabendo, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando aí o que eu sei um pouquinho, eu passo para vocês e assim a gente vai tendo essa troca gostosa. Então vou trazer vocês para pertinho pra gente ver e começar aqui com as primeiras dicas. Primeiro detalhe que iremos observar é em relação a tamanho de ponto, tá? Aqui, ó, a minha máquina, ela tem essa chavinha que você troca, né? Então, quanto menor o número, mais largo o ponto. Quanto maior o número, menor o ponto. Então, aqui é só você regular, ó. A minha tem essa chavinha aqui que você pode descer, tá vendo? Aí você deixa onde você quer e aperta de volta para que ela não desça. Eu costumo deixar a minha ali, ó, entre 7 e 8, tá vendo? Fica mais ou menos nessa característica aí. Pra mim fica um ponto bom. Antes eu deixava no 10, ficava muito apertadinho. Então, entre o 7 e o 8, na minha dá certo. Você vai testar na sua e ver onde você se adapta melhor, né? Quando dá algum problema, é aqui ou na tensão. Como eu disse, essas máquinas, elas não têm muita opção para poder errar, né? Para poder estragar. Geralmente é nessas duas partes. Já aconteceu comigo também de estar tudo arrumadinho e mesmo assim tá desregulado, mas era o que? A correia. Então, é sempre bom estar olhando a correia para sempre estar trocando quando ela desgasta, porque senão também vai dar defeito no ponto. Então, a primeira coisa, regulação do ponto. Escolhe o ponto que você mais gosta, faz um teste. O meu fica aí, ó, entre 7, 8, por aí, tá? Entre 9, mais ou menos assim. A próxima dica é em relação ao tensor. Tem máquina que ela vai ter um número. 1, 2, 3, 4, né? Então, é muito mais fácil quando ela tem o número do tensor para você observar. No meu caso, ela não tem. Então, é tudo no olhômetro mesmo. Então, a tensão é que vai diferenciar se o ponto está embolando, né? É a tensão normalmente que faz isso. Então, como que nós vamos descobrir? Se a sua não tem, você não pode ter medo de mexer na sua máquina. Você vai ter que fazer o quê? Ó, desregular. Vou soltar toda a minha atenção aqui pra gente aprender junto, tá? Anota uma dica que isso vai salvar você. Eu aprendi isso com um moço na internet uma vez e me ajudou. Se está embolando a linha em cima, é ponto. Se está embolando embaixo, é a tensão, tá? Então, como a minha não tem numeração, eu desregulei tudo pra gente regular junto agora. Vou costurar e vocês vão observando como é que vai ficar a costura. Então, eu vou costurar aqui um pouquinho, ó. Já até embolou, tá vendo? Por quê? Porque tá frouxo, né? E é só pra gente exemplificar. Ó, aqui não tá tanto, mas aqui, ó, tá vendo? Ó, tem vários pontos, ó. Tá vendo? Tem vários pontos largos. Ou seja, embolou embaixo é a tensão. Tá dando pra vocês verem aqui, ó, vários pontos frouxos, ó. Sem dar ponto, tá vendo? Porque a tensão está larga demais. Então, vamos agora para você aprender a regular a sua tensão. Eu recebi uma dica de um moço, no início quando eu comprei minha máquina, foi no YouTube, eu não vou lembrar o nome dele. Mas essa dica me ajudou para mim começar a regulação aqui, ó. Ele falou assim, ó, desce o seu pé calcador e puxa. E aí você vai sentir, ó, a minha tá correndo, ó, muito tranquila, ou seja, tá frouxa. Então, essa dica ajuda, tá vendo que ela tá passada no tensor? Então, ajuda pelo menos a começar a regular. Então, eu vou começando a apertar. Ó, aperto e eu vou passando, ó. Ainda tô sentindo ela muito leve. Então, eu aperto mais, pelo menos para começar a me ajudar a passar. Ó, ainda tô sentindo ela leve demais. Então, eu vou apertar mais. Isso aqui nem precisa de você imaginar. Toda vez que você dá uma apertadinha, você testa aqui na máquina. Demora muito. Então, você fazendo essa dica de você ir puxando e sentindo a tensão,
você pelo menos já vai apertar o suficiente para você começar a testar. Ainda tô sentindo ela muito mole, ó. Começando a sentir um pouco mais tensionada, tá vendo? Até o barulhinho muda. Ele deu essa dica, gente, ouve o barulhinho que dá uma rangidinha, ó. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem daí. Então, já começou a dar uma tensionada. Então, quer dizer que talvez já começou, ó. Tá dando pra ouvir a rangidinha? Já começou a gente começar a testar. Você vai precisar apertar mais ou menos. E às vezes acontece de você achar que tá bom e à medida que você vai costurando, você sentir que ela desregulou. Então, você vai apertar novamente. Você salvando essa dica de embolou em cima é ponto, embolou embaixo é tensão, fica mais fácil para você regular a sua máquina, né? Se você já tem o número, gente, é bem mais fácil, né? A da minha irmã, ela é antiga, mas ela já tem o número, a minha não. Então, toda vez que desregula assim, eu tenho sempre que vir fazendo esse teste, sabe? E aí, muda também um pouquinho de quando a gente tá costurando no pano puro, quando a gente tá costurando com a malha e tudo mais, ó. Ó, embolando. Eu sinto que ela embola mais quando eu deixo ali muito frouxo. Ó, mas tá vendo aqui, ó? O ponto ainda, tá vendo? Ó, tá todo frouxo. Ou seja, ainda preciso apertar um pouquinho mais. E aí, você vai fazendo esse teste na sua máquina até você ver que ela já tá reguladinha, entendeu? Ó. E aí, eu sinto a necessidade de quando a minha não tá dando certa tensão, de já tá apertado o suficiente e ela ainda tá pulando ponto, eu passo aqui também para ajudar a tensão a ficar um pouquinho mais pesada, tá? Lembra de passar também todas as estruturas necessárias, porque senão interfere também. Vamos lá de novo. Testa também, ó, o retrocesso. A minha sempre embola assim, ó. Eu sempre acho que às vezes é aqui, sabe? Que desregula. Mas ainda é a tensão, tá vendo? Porque aqui, ó, os pontos até que estão arrumadinhos. Mas aqui ainda está pulando. Ó, alguns ficou bonitinho, alguns pulou. Então, o processo é esse, para você regular. Você vai testando, abaixa o pé calcador, deixa eu tirar daqui para ficar mais fácil. Ó, e puxa. E aí, você vai regulando. Ó, tá vendo aqui, ó? Tô puxando, já tá vindo com menos força, mas acho que aqui tá apertado demais. E assim, eu vou fazendo até eu achar a regulagem perfeita. Vou passar de novo aqui pra ver, talvez tá apertado demais agora. Porque se você deixa o pé levantado, ela fica mole mesmo, né? O que dá atenção é o pé calcador. Vamos ver. Ó, já começou a melhorar, tá vendo, ó? Pulou um pontinho aqui, 2. Ou seja, já está regulando mais, ó. Tá vendo? O que pulou foi esse aqui, ó. Tá vendo que tá mais larguinho? E é assim, gente, que eu vou regulando. Então, eu vou passar aqui, porque eu acho que ele talvez já esteja bom o suficiente. E assim eu vou indo, ó. Toda vez que eu sinto ela desregulando, ó.
Eu sinto que toda vez que eu piso muito forte no pé calcador, ela solta. E às vezes tem alguma linha, é sempre bom você conferir. Porque às vezes é uma linha que tá embolando aqui, ó. Que como às vezes garra muito, às vezes pode ser um pedacinho ou outro que tá embolando aqui dentro. Então, você tem que estar sempre conferindo. Toda vez que você for costurar também, pesque a linha da bobina, tá? Evita de ficar embolando. A minha às vezes fica assim mesmo, ó, toda hora agarrando aqui. Mas em relação ao ponto, ó, essa aqui foi que a gente terminou de fazer. Aqui tá certinho e aqui também, ó, tá vendo? Não pulou nenhum pontinho, ó. Aí eu vou depois só conferir se tá apertado demais, aí eu ajusto, né? Porque às vezes fica puxando, e às vezes é porque eu tô costurando só com o TNT, às vezes pode agarrar. Mas tá vendo aqui, ó? Esse foi o que eu acabei de fazer, ó. Todos os pontos bem certinho. Diferente deste aqui, que tá, ó, frouxo, né? Que tá pulado. Então, o ponto tem que ficar assim, ó, bonitinho. Tanto em cima quanto embaixo. E agora, em relação ao frufru, eu não costumo fazer o frufru aqui, né? As pregas aqui não. Só quando é muito necessário eu faço na outra. Apesar que a minha outra máquina começou a pular ponto com malha e ela não tá costurando mais, né? Malha. Mas aí eu deixo pra fazer as preguinhas que não tem problema. As preguinhas está com os pontos frouxos, porque depois eu vou colocar na máquina, vai dar tudo certo. Mas em relação à agulha, eu indico você, na dúvida, usar agulha para malha, se chama ponta bola. Eu uso a numeração 14, mas essa máquina aqui, ela nunca me deu problema com a agulha. Mesmo quando eu uso a agulha normal, ela costura normalmente, tá? Então, talvez a sua aceite uma agulha comum, ou às vezes você vai ter que usar a agulha para malha, né? E aí você tem que fazer o teste de qual vai ser melhor para sua máquina. E toda vez que você for fazer a regulagem da tensão e dos pontos, você tem que testar tanto igual eu fiz apenas na sua base, quanto também com o tecido, né, por cima, porque às vezes você vai ter que ajustar, né, a tensão, se tá muito apertada, quando você coloca o frufru em cima da sua base, né? Essa aqui, ela fica tranquila, às vezes ela pula um pontinho ou outro, mas ela, na hora que eu tô fazendo as pregas, mas no tapete não pula. Mas eu costumo fazer as pregas apenas na outra máquina, porque ela é um pouquinho mais rápida, né? E geralmente, se eu tenho que fazer nessa aqui, o que que eu faço? Eu afrouxo um pouco o ponto. Aí, quando eu vou costurar, eu volto pra numeração normal, que aí vai correr um pouquinho mais rápido, né? Então, tá vendo, ó? Aqui você vai fazer as suas pregas normal, se você só tem esse tipo de máquina, né? E aí, a gente vai testar se com a malha os pontos estão saindo normal. Aqui ele sempre sai normal, tá vendo? Eu não tenho problema em relação ao ponto, ó. Ele sempre sai normal. Na minha outra que fica frouxo. Deixa eu mostrar aqui atrás. Ó, o ponto atrás. Tá vendo como tá bem reguladinho? E aí você vai testando aí a questão da tensão e da largura. Eu acho essa largura boa, tá vendo? Entre 7 e 8, não precisa ser mais apertado que isso. Às vezes pode ser até um pouquinho mais largo. E agora a gente vai testar com o frufru, ó. Pra ver como é que tá ficando o ponto. Sempre que você for regular também, ó, já testa a tensão, o retrocesso, né? Que às vezes vou ter que precisar, tá vendo? Ó, talvez eu vou ter que precisar diminuir um pouco a tensão, tá vendo? Tá embolando, talvez tá apertado, não sei. Às vezes acontece isso aqui também na máquina e é sempre você tá observando de ver por que tá agarrando, né?
à medida que você vai costurando, você vai identificando o barulho da sua máquina, né? Se tá fazendo barulho, se tá ponto frouxo, apertado demais. E aqui, ó. Tá vendo? Ficou certinho. Talvez ainda vou ajustar pra ver se tá muito apertada a tensão. E é futucar, ó. Aqui tá normal. Tá vendo? Ó. Não vai arrebentar, ó. Não arrebenta. Aí você faz esse teste, coloca linha de cor diferente pra você observar como é que tá os pontinhos, tá vendo? Então, nessa máquina aqui, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Em relação à agulha, você usa a agulha para malha. Se a sua estiver pulando, faz o teste. Ponta bola, a numeração que eu uso é a 14. Nessa aqui eu não tenho problema. Eu posso usar tanto a ponta bola, que é para malha, quanto a agulha normal, que ela funciona. Linha, qual que é a linha indicada você usar? Eu uso, na verdade não é indicada para você, né? Vou falar que eu uso linha normal. O que é a linha normal? Linha, aqui ó, 100% poliéster, numeração 120. Ó, 100% poliéster, numeração 120. Tem pessoas que usam a numeração mais grossa, né? A minha é 120 para agulha normal. Então, você, para fazer regulagem, vai testando a tensão até ver que tá tudo acertadinho. Acerta o ponto, verifica sempre a sua correia, porque se a correia estiver desgastada, começando a quebrar, os pontos também vão ficar desregulados. Outra coisa para você observar, a última dica aqui, né? Que na minha máquina, eu tive que regular isso depois, porque eu não tinha percebido, em relação aos dentinhos. Ela tem que estar mais levantadinha, assim. A minha tava muito para baixo. Aí, no meu caso, era o quê? Era um parafuso que tinha aqui embaixo, ó, que eu precisava apertar. Ele tava frouxo, por isso que o dentinho tava descendo. Aí, o tecido não corre, né? Então, acho que essas foram as dicas, gente. Como regular a tensão, que é aqui, né? Você afrouxa, aquela dica do moço de você ir puxando e sentindo a tensão, se tá frouxa, se tá larga, aperta, e vai costurando. Vai costurando e observando o ponto. Viu que tá num ponto bom, que tá bom pra você? Tá regulada, né? Se não tá frouxo, não tá muito apertado também, aí você vai sentindo, né? Se precisar, afrouxa mais um pouquinho. A minha, eu sempre sinto a necessidade de passar aqui, tá? No mais, as dicas foram essas, meus treinos. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que eu fui por passo a passo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, tiver ficado alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, tá? Que aí eu tento gravar outro vídeo para dar explicação para vocês. E dúvida em relação a outras coisas, você pode também deixar nos comentários, que eu sabendo eu venho responder para vocês. Então vamos recapitular. Regulagem de ponto, fica aqui. Regulagem de tensão, fica aqui. Embolou em cima, é o ponto. Embolou embaixo, é a tensão. E verificar sempre a correia. Fora isso, manutenção, né? Tem que abrir. Aqui tem um parafusinho, você abre, limpa, passa um olhinho pra máquina. E aí é só usar. Então é isso, meu senhor. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreva, tá? Se você gosta de dicas aí, deixa o seu like. E bora que bora fazer frufru. Então é isso, meu senhor. Obrigada por vocês estarem até aqui. E até o próximo vídeo!